Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Otto Wisner, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo, glória a Deus, bom dia! Hoje a gente está aqui, ó, dia 58, vamos lá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Se no cenáculo você tivesse avaliado aos apóstolos, segundo os padrões do mundo, teria concluído que eles estavam despreparados para continuar a obra de Cristo. Mas em sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai que eles estavam preparados. Eu consumei a obra que me destes a fazer. Disse ele da obra, inclui ensinar e treinar os apóstolos para os seus respectivos ministérios. Jesus lhe havia ensinado não somente sobre a palavra de Deus, mas também a orar. E foi o exemplo de servo compassivo, só um elemento que faltando, o Espírito Santo. O único que poderia capacitá-los a conhecer e a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo seria para os apóstolos o que Jesus havia sido para eles. O Espírito Santo estaria sempre neles para capacitá-los a viver e a trabalhar para a glória de Deus. Por si só, a igreja é incapaz de salvar pecadores ou transformar o mundo, mas o Espírito Santo é capaz, porque age na igreja e por intermédio dela. Por meio de nossa graciosa palavra, de nossa vida piedosa e das nossas boas obras, podemos ser testemunhas e o Espírito usará nosso testemunho para convencer o coração dos perdidos acerca do pecado, da justiça e do juízo. O maior pecado do mundo é a incredulidade. Eita, eu vou ler de novo isso aqui. O maior pecado do mundo é a incredulidade. Os pecadores não creram em Jesus e é por isso que eles estão perdidos. A consciência pode convencer uma pessoa de pecados, mas somente o Espírito pode convencê-lo do maior pecado, rejeitar Jesus Cristo. Uma pessoa pode abandonar os pecados da carne e os do Espírito e ainda estar perdida, porque somente a fé em Cristo confere o novo nascimento da família de Deus. Pedro pregou a Cristo e aos judeus religiosos na festa de Pentecostes. Compugnou-lhes o coração e eles clamaram por socorro. O Espírito usou a palavra de Deus para convencê-los. O povo de Deus compreende testemunhas, não advogados de acusação. Por isso, deixemos de convencer para o Espírito Santo. A maior necessidade do mundo perdido é a justiça de Jesus Cristo. Quer soubesse ou não, a pessoa que presencia Jesus servindo na terra estavam vendo a justiça em ação. Pecadores perdidos não podem ser salvos pela justiça da lei de Moisés, nem a sua própria hipocrisia pode salvá-los. Jesus não conheceu o pecado, não cometeu pecado, porque ele não havia pecado. Jesus estava disposto a tornar-se pecado por nós, segundo Coríntios 5:21, para que pudéssemos ser revestidos pela sua justiça, gratuitamente no amado. Efésios 1:6. Mas Jesus voltou para o céu. Então, como as pessoas perdidas podem ver a sua justiça e descobrir que lhes falta? Vendo Jesus na vida do seu povo e ouvindo Cristo declarando pela palavra. O mundo perdido está escravizado pelo diabo, o príncipe deste mundo, e a sua maior necessidade é a libertação do pecado, a morte e do juízo. Contudo, os pecadores se alegram com o que pensam ser liberdade. Em sua morte e ressurreição, Jesus teve a maior vitória da história. Derrotado o pecado, a morte e o diabo, Jesus disse: chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora, o seu príncipe está expulso. Para o mundo incrédulo, a cruz parece ser a vergonha da derrota, mas na realidade,
A cruz é um triunfo glorioso. Colossenses 2,15. Ao morrer, Jesus sussurrou, está acabado. Ele bradou, está. Ele não. Jesus não sussurrou, está acabado. Ele bradou, está consumado. A obra de redenção tinha sido concluída. Para o Espírito Santo trazer convencimento ao coração das pessoas perdidas, o povo de Deus precisa lhe estar disponível, manifestando o fruto do Espírito em sua vida. Gálatas 5, do 22 ao 23. E compartilhando a boa notícia, sejamos testemunhas fiéis, dizendo a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. E confiando no Espírito Santo para fazer o restante, Ele está disposto e nós estamos? Não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Eu quero ler algo aqui para vocês. O mundo, presta atenção, vou ler de novo, está perdido, o mundo perdido está escravizado pelo diabo. E o príncipe desse mundo é a sua maior... O mundo perdido está escravizado pelo diabo, o príncipe deste mundo. A sua maior necessidade é a libertação do pecado, da morte, do juízo. Contudo, os pecadores se alegram com o que pensam ser liberdade. Em sua morte e ressurreição, Jesus teve a maior vitória da história, derrotando o pecado, a morte e o diabo. Jesus derrotou o pecado, a morte e o diabo. O maior pecado que o ser humano pode ter hoje é a incredulidade. Porque quando a pessoa é incrédula, ela faz o que ela quiser. Ela está dentro da igreja, ela está traindo a esposa. Ela está ali dentro da igreja, ela está saindo de casa. A mulher está ali dentro da igreja, está fazendo tanta coisa errada. Entende? A incredulidade na cruz faz com que as pessoas sejam apenas frequentadores de igreja. Faz com que a pessoa seja simpatizante do evangelho. Ai, Jesus é legal, ele é. Ai, Deus é amor. Não é só amor, Deus também é fogo consumidor. Jesus, ele derrota a morte, o pecado e o diabo. Quando você está de fato ao lado de Jesus, você tem que saber que não existe morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando nós formos aos céus, nós herdaremos a vida eterna. Jesus venceu o pecado. Isso significa que qualquer pecado que eu e você cometamos, a gente precisa saber que ele já foi vencido por Cristo. Eu não consigo não comer isso. Você consegue. Eu não consigo, consegue. Eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo, eu consegue. Porque Jesus já venceu inclusive o diabo. Poliana, deixa eu te falar, fulana, olha, a vizinha faz macumba, Poliana, tá bom. A macumba é poderosa, bastante, mas o teu Deus venceu o diabo. O teu Deus venceu o diabo. Sabe, as coisas desse século não diminuem o tamanho do teu Deus, não, porque ele venceu o diabo. É porque fulano faz magia negra, é empregada, não sei o quê. Mas o teu Deus venceu o diabo. Jesus derrotou a morte, o pecado e o diabo. A morte, o pecado e o diabo. É isso que Deus venceu por você e por mim. O reino dos céus, ele é, Lu colocou, tomado por esforço. Você precisa entender o tamanho do seu Deus. Por isso que o texto de hoje diz que o maior pecado é a incredulidade. Porque as pessoas são tão incrédulas do tamanho do seu Deus, tão incrédulas, que elas se deixam levar por toda sombra de variação. Porque o fulano aconteceu isso, porque aconteceu macumba. E o tamanho do seu Deus? Jesus morreu e venceu o diabo. Está na hora de você entender o tamanho do seu Deus. Se tornar um guerreiro, se tornar uma guerreira e começar a batalhar. Jesus, ele não está brincando de ser Jesus. O teu Deus não está brincando de ser teu Deus. Então não
não brinca de ser crente. Um crente que ele tem consciência e sabe quem ele é poderoso em Cristo Jesus. Eu vi uma história no podcast que eu achei muito interessante. Um ex-satanista disse que ele fazia várias magias negras e tal. E ele tinha um trabalho que ele tinha que fazer em defunto. Eles desenterravam os defuntos para fazer um trabalho horrível. E aí, um dia, ele foi lá e foi fazendo é porque a pessoa tinha que ter um tempo de morta, um tempo perto de morta, assim, sei lá, uma semana. E ele foi num túmulo, né? Descobriu quem morreu e tal, e foi no túmulo. E aí o diabo incorporou na frente dele e disse, aqui não. Ele não entendeu aquilo. E aí ele foi tentar fazer, o diabo impediu ele de fazer aquilo. E ele achou aquilo muito estranho. E aí ele teve uma briga com Satanás a noite toda. E aí ele não fez o que tinha que fazer. Porque ele tinha recebido muito dinheiro para fazer. Ele era satanista. Tá bom. Depois ele foi investigar quem era o crente. Ou quem era a pessoa morta. Era crente. Era uma senhorinha. Do coque. Ela tinha morrido. E aquele corpo, mesmo morta, estava protegida por Cristo Jesus. E ele foi investigar quem era, de que forma era, que forma que vivia. Gente, ele não teve autorização para fazer. E ele ficou tão intrigado com aquilo, porque nunca tinha acontecido aquilo, que ele foi lá e ele abandonou o satanismo. E ele se converteu e se tornou crente. E hoje ele é pastor. Porque um dia ele tentou fazer mal para um corpo morto de uma crente. E o diabo disse que não tinha autorização para ele fazer ali. Ele falou, vem cá, que ele se achava muito poderoso. Ele se achava muito grande. Ele se achava muito glorioso. Ele, vem cá, se existe algo que é maior, eu quero ir nesse algo que é maior. E esse algo que era maior era Jesus. Então a gente, muitas vezes, estamos ali cantando louvores, lendo uma bibliazinha, sabe? Lendo uma bibliazinha, fazendo um jejuzinho, a gente acha que eu não sei esse link, perdi, tem um tempão. Apesar de estar pedindo o link, eu não sei cadê. Então assim, tem gente que está achando que o teu Deus é desse tamanico. Não, ainda não. O diabo quer fazer você pensar que o teu Deus é pequeno. Deus protegeu o corpo daquela mulher de Deus até depois da morte dela. Aqui ninguém toca. Se for o enviado do diabo, querer tocar no teu corpo, depois de morto, ele vai tocar ou ele não vai ser autorizado a tocar? Aqui ninguém toca. A velhinha era tão crente, que ela morreu e ainda teve conversão depois que ela estava morta. Pensa. Ela foi livrada até depois da morte. A bichinha estava morta e enterrada. E ainda assim, mas eu consegui achar o pastor falando disso. Eu só não sei onde está. O pastor Luciano Subirá contou essa história. Mas eu consegui achar o pastor que ia, entendeu? Até depois de morta, gente. Até depois de morta, ela estava ali ajudando no processo de salvação. E sabe o que é isso? Crente. Irmãzinha cantando louvorzinho, indo para o círculo de oração, vivendo uma vida de obediência, vivendo uma vida em que entrega a sua agenda ao Senhor, vivendo uma vida, sabe como? De verdade. A gente termina o texto hoje dizendo, sabe o quê? Assim, ó.
Sejamos testemunhas fiéis, dizendo a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Confiando no Espírito Santo para fazer o restante. Ele está disposto e nós estamos dispostos a falar a verdade? Será que você está disposto a viver a verdade? O teu Deus não é desse tamanho que não, tá? O teu Deus é enorme. O teu Deus é grande. O teu Deus é extraordinário. O teu Deus, ele fez a terra, o céu, a água e o mar. O teu Deus fez tudo. Tudo que tem aqui. É isso mesmo, a Paola dizendo. O crente verdadeiro deixa um legado. É isso daí. É isso que Deus espera de mim, de você. A verdade. A verdade. O teu Deus é enorme, ele não é pequeno. Fale a verdade. Viva a verdade. Seja de verdade. A verdade. A verdade. Sabe por quê? Porque mesmo depois de morta, você vai viver a glória de Deus. Vai! O teu corpo ainda vive a glória de Deus. Como dessa velha, protegida. Não foi tocada. É isso que eu espero de você. E é isso que o Espírito Santo espera de você. A verdade. Deus não trabalha na incredulidade. Ele trabalha na verdade. Ele trabalha na fé. E ele trabalha no coração contrito e quebrantado. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te amamos, te desejamos, queremos engrandecer o teu santo nome, queremos confiar em ti, queremos dedicar o nosso tempo a ti, queremos dizer que tu és fiel. Senhor, nos permita experimentar do rio da tua bondade, até sermos preenchidos pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ai, gente, aleluia. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Glória a Deus, que Ele é meu, Ele é seu, Ele é nosso, mas Ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Todos os dias. Que você seja alcançado pela presença, que você tenha uma experiência com Deus e que você possa chamar de fato Deus de Pai. Deus te abençoe e até amanhã. Se Deus quiser, glória a Deus, Ele há de querer. Amém? Glória a Deus.